Nós falávamos ontem a respeito do caminho de Deus. Deus tem um caminho. Ele está caminhando de eternidade a eternidade. Deus começou os seus passos na eternidade passada. Se alguém quiser conferir essa questão de eternidade a eternidade, vocês podem consultar o Salmo 90, versículo 2. Podem consultar Daniel, capítulo 2, versículo 20. Textos nos quais existe a expressão de eternidade a eternidade. Essa expressão de eternidade a eternidade é uma expressão que mostra que um dia, na eternidade, Deus interrompeu essa eternidade quando inseriu nela o tempo contável, segundo, minuto, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, milênios. E então vem o tempo, e quando então esse tempo acabar, quando chegarmos, naquele que a Bíblia chama de então virá o fim, e este fim não é na vinda de Cristo, porque muitos erroneamente têm entendido Mateus, no capítulo 24, quando diz: e o evangelho do reino será pregado para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Muitos entendem esse fim como que quem diz: está vendo? Há muitos países que não conhecem ainda o evangelho, precisamos pregar o evangelho, que Jesus morreu na cruz. Este é o evangelho da graça. Embora não sejam 2 ou 3 evangelhos, mas são prismas do evangelho de Jesus Cristo. O evangelho, ele tem 3 facetas. O evangelho tem 3 aspectos. Há o evangelho da graça, o aspecto da graça, da salvação, o aspecto do reino, e também o evangelho eterno de Apocalipse. E portanto, cada aspecto desse vai construindo o que nós chamamos de o evangelho completo de Deus. O que é evangelho completo? É o evangelho em todos os seus aspectos diferenciados. O que a igreja evangélica, na sua maioria hoje, prega é simplesmente o aspecto da salvação por graça. E olha que quando eles falam de graça, eles não sabem o que estão falando, porque no final acaba por ser por obras também. Mas enfim, então, quando diz o evangelho do reino será pregado para testemunho a todas as nações, as pessoas, na maioria delas, pensam que é pregar o evangelho da graça para que Jesus Cristo venha. E Jesus Cristo vindo virá o fim. Não, não virá o fim coisa nenhuma. Porque se vier o fim na segunda vinda de Cristo, significa que acabou. Então introduz-se a eternidade. Ué, pastor, mas não é assim não. Eu aprendi que depois que Cristo vem, os salvos vão para o céu, os ímpios para o lago de fogo, e agora é eles queimando no fogo e nós cantando no céu. Não, não é assim não. Está errado. A Bíblia vai além desse pensamento mitológico. Vai um pouco além. Na verdade, quando Cristo vier, nós vamos ver isso aqui amanhã, de manhã, Ele próprio virá pessoalmente, corporalmente, e Ele ainda vai introduzir um período de 1000 anos, em que Ele vai reinar com os cristãos vencedores sobre nações. Então, somente no final do milênio, quando o Filho entregar ao Pai este reino, outrora compartilhado, usurpado, resgatado, vitorioso, então agora Ele entrega, aí sim, virá o fim. Quando diz, então virá o fim, quer dizer que dali para frente não há mais contagem de tempo. Introduz-se a eternidade. Eternidade passada é o tempo, entre aspas, né? É o período incontável. Entra o tempo, o período contável, e quando acabar esse período contável, que não houver mais tempo, introduzir-se-á novamente o período incontável, eternidade. Porque o tempo está inserido no meio da eternidade, nós falamos eternidade passada, tempo, eternidade futura. Essa estrutura deve ficar bem clara no nosso entendimento.
para que ao lermos a Bíblia, possamos colocar cada elemento no seu devido lugar. Eternidade passada, estava somente Deus, e dentro da sua eternidade, Deus estabeleceu um plano. Deus estabeleceu um propósito. Ele começou então a elaborar um plano, de maneira que ele iria promover um caminho, é o caminho de Deus. Ele iria realizar uma obra de criação, e essa obra de criação visa, em realidade, a edificação final de uma morada para o Pai. Então, nós lemos em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio de quê? No princípio de todas as coisas. Um dia, Deus resolveu estabelecer um ponto de partida, a partir do qual ele começaria a sua obra de criação e de relacionamento com as suas criaturas. Então, no princípio, Deus criou os céus, está no plural, e a terra. Um versículo que deve ser compreendido. Porque diz, no princípio criou Deus os céus. Porque há vários céus. Há esse céu atmosférico, que nós podemos contemplá-lo. Há um segundo céu, morada de seres espirituais. Há um terceiro céu, no qual o apóstolo Paulo foi arrebatado. Está lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 4. Ele foi arrebatado até ao terceiro céu. E quando diz até ao terceiro céu, não significa que o terceiro céu é o limite, mas quer dizer que ele particularmente foi até o terceiro céu. Mas a tradição judaica acredita em 7 céus. E ainda assim, lá em Neemias capítulo 9, versículo 6, fala que existe o céu dos céus. Então deve ter aí várias camadas de céus aí para cima, esse cosmo. Se os judeus estiverem certos, porque a Bíblia nos leva a compreender que pelo menos existem 3 céus. Por quê? Pelo menos porque Paulo foi até o terceiro. Então eu sei que há 3. Mas, como diz até ao terceiro, não significa que ali é o limite, né? Ele foi até o terceiro. É como um prédio de 28 andares, digamos. E aí você então sobe até o terceiro andar. E registra, o fulano subiu até o terceiro andar. Você não está afirmando que o prédio tem 3 andares. Está afirmando que a pessoa foi até ao terceiro. Existe a possibilidade de haver mais céus. A tradição judaica acredita em 7. Se eles estiverem certos na tradição, porque os judeus, eles possuem uma grande herança e uma bagagem de conhecimento em função dos patriarcas que tiveram revelações pessoais de Deus, né? Então eles têm algo aí que pode ser aproveitado. Ou seja, se eles estiverem certos, então existem 8 céus. Por quê? 7 céus mencionados, e conforme Neemias capítulo 9, versículo 6, ainda tem o céu dos céus. 7 céus são a pluralidade, os céus. E tem mais um que não pode ser incluído na pluralidade, porque ele é o céu dos céus. Então nós trabalhamos aí numa possibilidade de 8 céus. Mas eu não estou aqui também dizendo o que é. Eu estou trazendo possibilidades. Nós só podemos afirmar com precisão aquilo que a Bíblia afirma com precisão. Aquilo que ela não afirma com precisão, nós trabalhamos na hipótese. Mas isso também é o de menos, se há 10, se há 8, se há 3, se há 15, se há 1000. O importante é que Deus, no princípio, criou os céus, as camadas, e vai subindo aí para cima, e a terra. E eu pergunto a vocês, se nós pudéssemos sair da terra, presta atenção, nós estamos dentro da mensagem do reino. Vamos sair da terra e olharmos para a terra que está dentro de um conjunto de 8 planetas em torno do Sol. Eu sei que alguns falam, pastor, é 9. Mas é porque é 8, de fato.
Você falaria assim: a terra não está também nos céus? Onde é que a terra está? Ela não tem que estar em algum céu? Em algum cosmo? Por que então a Bíblia fala que Deus criou os céus e a terra? Por que a terra ganha aí uma posição diferente, uma posição especial na revelação de Deus? Bastaria ele falar: Deus criou os céus, porque nos céus está a terra, Marte, Júpiter, Saturno, as estrelas, as galáxias, tudo está nos céus, né? Deve estar em algum desses céus, em algum desse cosmo aí, né? No espaço infinito. Mas não, a Bíblia diz: ele criou os céus e a terra. É um caso também quando Jesus ressuscita, está em Marcos, né? No Evangelho de Marcos. Então Jesus aparece ressuscitado para Maria Madalena e diz assim: olha, diga aos meus discípulos e a Pedro que eu vou adiante deles para a Galileia. Agora eu pergunto: Pedro não faz parte dos discípulos? Bastava dizer: diga aos discípulos, e Pedro já estaria incluído. Mas não, recai uma ênfase especial sobre Pedro, porque Pedro vivia naquele momento uma experiência peculiar e particular que precisava de uma acentuação específica sobre ele. Depois a gente fala sobre Pedro. Mas eu quero mostrar para os irmãos que a Bíblia afirma que Deus criou os céus, toda a criação celestial. Tanto esses céus incluem os elementos físicos, como planetas, cometas, meteoros, sóis, estrelas, como também diz respeito aos seres que habitam o espaço infinito. Os anjos, arcanjos, querubins, serafins. Deus criou os céus no sentido de que ele criou os seres que habitam os céus e que habitam também o mundo aí para cima. Então, quando diz céus, inclui tudo que está para cima, no sentido de planetas, cometas, o físico e o espiritual. E a terra ela ganha uma posição especial, porque será neste planeta, será neste lugar em que Deus será humilhado. Será neste lugar em que Deus será insultado, zombado, escarnecido. Na pessoa do seu Filho, o Deus encarnado, o Deus imanente, será morto na terra. Jesus é Deus feito carne. João capítulo 1, versículo 1 e versículo 14. E o verbo que é Deus se fez carne e habitou entre nós. Mateus 1, 23, que diz: e a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então Deus entrou no tempo. Então Deus começou, ali o seu caminhar, e de certo modo ele chega a um ponto que ele entra no tempo. Então será aqui o palco onde esse Deus se manifestaria em carne, onde Deus, através da sua encarnação, do seu viver humano, ele mostraria ao universo inteiro o que é amor, o que é misericórdia, o que é bondade, o que é compaixão. Vamos entender isso hoje à noite. Eu vou falar sobre a redenção, a morte de Cristo e o reino, essa relação das duas coisas. E então será neste mesmo lugar também, aqui na terra, em que Deus será glorificado. Ou seja, todo o plano de Deus tem a terra como palco dos acontecimentos. A terra é o lugar criado por Deus para aqui executar o seu plano eterno. Não estou aqui falando a respeito se tem ou se não tem vidas em outros lugares. Eu não sei, não posso afirmar cientificamente. Estou falando que todo o universo tem os seus olhos voltados para a terra, para este lugar. Aqui é o palco onde se desenvolve, onde se desenrola todo o propósito eterno de Deus. Então Deus criou no princípio os céus e a terra. E quando diz que ele criou no princípio os céus e a terra, nós nos deparamos com o versículo 2 de Gênesis, que diz: a terra